E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast, episódio número 53, hoje com uma visita ilustre aqui, uma pessoa que de cliente se torna amiga. E antes de eu apresentar a convidada de hoje, vamos aos protocolos antes que eu leve bronca da produção que está aqui. Se você estiver no YouTube, já aproveita para se inscrever no canal da Aceleração. 2024 está batendo na porta, a gente vai ter uma série de programas super interessantes e você vai ficar sempre por dentro. Se você gostar desse conteúdo, ativa o sininho para receber as notificações, dá o like, mas só se você gostar, tá? Não é porque aquela turma fica pedindo para poder fazer antes de saber se vai gostar, então você dá aí o seu joinha, combinado? Aproveita para seguir a Aceleração nas redes sociais, no Instagram e todas as outras redes. Se você tiver no Spotify ou outras redes de podcast, você vai lá e dá 5 estrelinhas. Isso vai fazer com que esse conteúdo apareça mais vezes para você. E, no fim das contas, este conteúdo que nós fazemos aqui vai gerar mais engajamento para que você continue recebendo e você passe para os seus amigos e para quem mais você sentir vontade. Combinado? Eu sou o Felipe Chaia, aqui da Aceleração de Vendas, e é uma honra ter você com a gente, assim como é uma honra ter a nossa convidada Carol Calamari. Eu farei as apresentações dela aqui. Carol, profissional de recursos humanos com atuação nos subsistemas recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, comunicação interna, cultura e clima. Já trabalhou em setores da saúde, varejo, e-commerce, indústria e consultoria, suportando mais de 5 mil colaboradores em âmbito nacional. Tem um amplo conhecimento de projetos de transformação cultural e digital, baseado em gestão e metodologias ágeis. Iremos falar disso tudo e mais um pouco aqui no nosso programa de hoje. Carol, muitíssimo obrigado por ter topado o convite. Imagina. E compartilhar os seus conteúdos com a gente aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite mesmo e poder bater esse papo. A gente estava até brincando aqui fora, né, que essa conversa saiu de um devaneio de uma reunião, né, e alguns questionamentos que eu trouxe para o Felipe, dividindo um pouquinho aí minhas ansiedades em relação ao tema de desenvolvimento, e hoje estamos aqui conversando um pouquinho sobre isso. Esses devaneios em reuniões, eles são raros, mas acontecem com frequência, né? Acho que é um momento que a gente tem, né, com os nossos parceiros de mercado, de dividir as ansiedades, e eu acho que é assim que funciona, né, uma parceria de sucesso mesmo. Exatamente, ainda mais que a gente fica numa reunião, uma reunião só termina porque tem outra para acontecer, e aí um tempo de qualidade para poder pensar e refletir acaba que não acontece, né? Então, nesses momentos, de fato, são importantes. Carol, o pessoal tá te vendo aí, tem muita gente que te conhece, que tá assistindo, mas se você pudesse, a fatídica pergunta, seguinte, eu vou contar os bastidores aqui. A Carol estudou, a Carol é uma pessoa dedicada, né? Uma pessoa diferenciada, então ela estudou para vir aqui e ela falou, poxa, eu tenho uma pergunta que eu não sei como responder, e aí ela vai ter que responder agora ao vivo, né? Gravando. Carol, se você pudesse falar quem é Carolina Calamari sem dizer o que você faz, como é que você colocaria essa resposta? Eu brinquei que eu ensaiei essa, né? Então é Carol Calamari, a mãe do Gabriel. Eu acho que fora da minha vida profissional, esse é meu principal papel. Mãe do Gabriel. Gabriel tá com quantos anos? Gabriel tá com 6. Então o Gabriel já vai falar, mamãe tá na tela ali. Ele vai achar o máximo. Tem alguma coisa, manda um recado pro Gabriel, que ele tá assistindo agora, né? Filho, mamãe tá no YouTube. Chique demais, hein? Chique, né? Muito bom. Carol, vamos lá, vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e treinamento. A gente gosta pouco desse tema aqui, de falar de desenvolvimento. Falar de gente um pouquinho. Pois é, eu tava... os últimos 4 dias eu passei numa imersão com uma turma, fazendo networking e tal, tava lá no São Miguel do Gostoso, nem sabia que existia isso, em Natal. E aí teve uma palestra do Marcelo Toledo, do podcast Excepcionais, e a gente tava batendo um papo ali e tal. Assim que acabou a palestra dele, ele tava falando de um tema de cultura de liderança, um assunto corp, assim, sabe? Terminou, abrimos para perguntas. O primeiro tema que veio, autodesenvolvimento. Mas assim, acabou, já entrou na hora. Isso me mostrou que as pessoas, de modo geral, ali a gente estava num fórum com umas 30 e poucas pessoas, é uma vontade latente, uma necessidade que as pessoas têm, consciente ou não, de se desenvolverem, de buscar esse encontro, esse caminho do autoconhecimento, e a gente pode depois fazer todas as ressalvas do autoconhecimento para quem está ouvindo aqui, não pense, nossa, mas eles estão romantizando, filosofando sobre um tema XPTO, nada disso, né? Olhando para esse tema, como é que você encara hoje
os desafios e puder trazer um pouco das experiências que você teve nos últimos tempos e está tendo nesse momento. Felipe, eu acho que esse interesse pelo autodesenvolvimento, ele é o que funciona para a capacitação humana. Né, eu acho que, e há alguma dúvida que eu venho, né, algumas reflexões que eu venho fazendo em relação ao tema, que é qual o papel da empresa nessa capacitação e nesse desenvolvimento do ser humano. Né? A gente, como corporação, a gente tem essa necessidade de capacitar, mas não adianta a gente querer se não existe o interesse genuíno da pessoa de aprender. Né? Eu brinco que por que todo ano eu preciso ensinar feedback no ciclo de uma avaliação de desempenho? Né? Por que eu preciso voltar a treinar e capacitar as pessoas sobre isso? Porque ela só vai aprender naturalmente se ela quiser, e ela só vai mudar os hábitos se ela realmente quiser. Então, a gente muitas vezes dá murro em ponta de faca, a gente treina, retreina, mas essa automotivação, ela é a única coisa que vai fazer a pessoa aprender, né? E mudar esse hábito. E as pessoas... Existe ainda o interesse genuíno e sincero por isso, mas existe o cara que faz, é o cara que tenta fazer, tem um cara que busca aprender e tenta fazer direito, mas que no segundo dia ele vai estar, a demanda vai correr, ele vai fazer aquela entrevista de feedback em meia hora, ele não vai dar profundidade, ele não vai trazer conteúdo, porque a primeira ele fez legal, mas a segunda já não deu mais tempo de fazer legal. Então, eu acho que não só a vontade de aprender, né, essa vontade genuína, mas a gente volta realmente para o hábito, né, para a frequência, para dedicação e forçar e reforçar esse... não é o conteúdo, né? Mas é o hábito de botar em prática aquilo que você aprendeu. E no dia a dia, eu acho que isso está cada vez mais difícil, porque você aprende, você volta para o teu ambiente, aquilo te engole de uma tal forma e você deixa de fazer o que você aprendeu. Então, eu acho que além do interesse de aprender, é você ter a disciplina de colocar em prática em todo momento, sabe? E você começou com uma pergunta importante. Qual é o papel das empresas nisso? Exato. Eu tenho uma percepção, ela é muito particular aqui, né? Até eu compartilhar aqui agora nesse fórum, que nem todas as empresas estão preparadas para, de fato, criar esse ambiente o ambiente propício para o autodesenvolvimento, sem que isso não seja visto como alguma coisa, faz as coisas que tem que fazer, bate a meta e depois a gente vê se sobra tempo para isso. Isso é uma percepção geral e não só do Brasil, mas acho que do mundo de uma forma mais ampla. Qual é o papel da empresa nisso tudo? Porque às vezes pode acontecer aquela história assim, o sujeito não se dedica tanto, e a empresa fala assim, já que eles não se dedicam tanto, então também não vou fazer muito bem. Aí já que o sujeito não faz muito bem, a empresa não faz muito bem, o cara fala também não vou me dedicar direito. E aí fica assim, se drenando para um lado, outro para o outro, se esvaindo dessas responsabilidades, mas no fim do dia quem sai prejudicado é o todo. A empresa, o indivíduo, a família, né, coisas do tipo. E aí, por onde a gente começa? Né? O ovo, a galinha que vem primeiro? É difícil, né? É difícil, é um desafio. É difícil porque, assim, eu também não vejo como apenas papel da empresa nisso. Né? Eu trabalhei muitos anos atrás com trainee, né? E o trainee chegava, né? O jovem chegando no mercado de trabalho, e aí, o que a empresa me oferece? Né? E o que você oferece para a empresa? E o que você vai trazer de retorno? Né? A gente tem toda uma trilha de capacitação e desenvolvimento. Eu lembro que acabava o primeiro ano de programa, né? E ele disse, eu tenho aumento agora? Era a primeira pergunta do cara. Você tem um aumento de trabalho. Agora você vai botar em prática tudo que a gente passou um ano te ensinando, né? De capacitação, etc. Então, eu acho que é muito confuso até onde é o papel da empresa e até onde é o papel da pessoa. Claro que você tem que dar o ambiente propício para aplicar também o desenvolvimento, né? E não só o de aprender, mas o espaço para a pessoa aprender, né? Então, aprender como? Na prática, né? Você é instigado a fazer diferente? Ou a empresa te instiga a fazer sempre igual? Que assim dá certo, assim continua, né? Aquela velha receita. Então, acho que tem esses dois pontos, né? Que a gente precisa muito considerar. E nem só a empresa, acho que a gente precisa da entidade, né? Porque também vira entidade, né? A empresa, é o corporativo, Não tem responsabilidade, porque não tem nome. E eu, como gestora, o que eu faço para minha equipe? Né? E eu, como supervisor de uma equipe pequenininha e de uma equipe grande, o que eu levo de conhecimento ou até de exemplo? Né? A gente fala muito das contraposições de pedagogia e andragogia, né? Mas, no meu ponto de vista, o exemplo ainda continua sendo essencial para os dois lados, tanto para ensinar a criança quanto para ensinar o adulto. Perfeito. Né? Então, eu como gestor, então vamos tirar as entidades e trazer responsabilidade para mim. Eu como gestor, o que eu faço para dar o exemplo no meu dia a dia? Né? E não tô dizendo de grandes projetos, né? Mas e o bom dia na hora que eu chego, né? E o sorriso, e o cuidado genuíno com a equipe. Será que isso também não ensina a pessoa a refletir todos esses comportamentos para baixo?
né? Isso a gente falando de liderança. A gente falando em outros pontos de capacitação. Será que organizar um projeto, né, a forma como eu toco, a forma como eu lidero uma reunião, será que eu não inspiro as pessoas a fazer dessa mesma forma, né? Ou até avaliar o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim e como que eu vou dar a liberdade, né, e o senso crítico para minha equipe para que eles também possam compartilhar e fazer desse exemplo a melhor forma de aprendizado. Então, eu acho que, de novo, né, voltando para as entidades e as responsabilidades, né? Então, eu, como funcionário, eu coloco na empresa essa responsabilidade de me capacitar, né? Mas e eu? E o meu papel? Né, esse autodesenvolvimento que você colocou, essa sede pelo autodesenvolvimento, né? Será que ele está só na universidade corporativa? Será que ele está só nos conteúdos que eu contrato de consultorias e nos consultores? Ele é mais profundo, né? Eu consigo trazer isso no meu dia a dia de uma forma mais estruturada. Tem um ponto interessante nessa história do desenvolvimento. Eu acredito que o desenvolvimento ele precisa ser constante. Eu sempre faço a analogia de escovar o dente. Você tem que escovar o dente todo dia, 3 vezes por dia. Não tem muito segredo. Embora, eventualmente, a cada 3, 4, 5 meses, você vai no dentista e faz aquela limpezona lá, que você cuida de tudo e tem que cuidar. Mas tem que voltar no mesmo dia que você fez, à noite você vai escovar o dente para dormir. Não tem muito segredo. E a gente, acho que 2021, né, o nosso projeto que a gente fez? Foi 21. De 21 para 22, né? 22, isso. Nossa, rápido, hein? Meu Deus do céu. No nosso projeto aconteceu, foi uma das... um momento onde aqui na aceleração de vendas a gente começou a instituir o que eu chamo de efeito missa. O que é o efeito missa? Semana sim, semana não, tinha ali um horário específico, tinha um treinamento de 2 horas ao vivo. Sim. E as pessoas não tinham muita consciência do que ia acontecer, mas no primeiro os caras ficam meio, vou gastar meu tempo, tá, não sei o quê. E aí foi avançando e o engajamento da turma foi aumentando. De modo que nessa história do desenvolvimento, a empresa, no nosso projeto no passado, mostrou de alguma maneira, fez com que o time pudesse gostar desse desenvolver. Sim. Então, nessa relação de expectativa versus intenção, qual que é a expectativa? A expectativa é que a empresa me treine, ou a expectativa da empresa. Eu espero que o time absorva. Qual é a intenção que vocês estão depositando nisso? A intenção não. Intenção que se dane, não estou nem aí. Do que a gente fez ali naquela época, como que você... Que lições positivas que a gente pode tirar daquilo para trazer para quem está ouvindo a gente de falar, cara, ó, não necessariamente é um dia inteiro que você vai passar e isso vai salvar a lavoura, um negócio chato pra caramba. É necessário, às vezes é assim que tem que ser, por uma característica XPTO, mas... E aí é o que eu sinto mesmo, que num futuro vai ser proibido fazer um workshop um dia inteiro. Embora a gente tenha uma agenda cheia, a convenção é importante, porque tem uma troca da turma, mas na minha percepção aqui é o efeito missa. A missa tem 1 hora, não importa qual seja a religião. E não tem mais que isso. Por quê? Exato. Porque não vai mais absorver. Disso tudo, o que ficou da turma aí que passou aí 1 ano e pouco? Sabe onde eu acho que a gente conquistou eles ali, Fê? Eu acho que está muito... E algo que a gente falava muito na época, e eu acho que foi muito um diferencial muito grande do programa, que foi o tema prático. Trazer para a prática, trazer para o concreto a teoria. Né? Então, quando a gente conseguiu... a gente tinha o período ali de conteúdo que precisa ser dado, mas a gente tinha o prático muito intenso, né? E eu vejo que isso sim é uma tendência, sabe? De como que eu vou trazer o conteúdo para minha realidade, sabe? E durante essa 1 hora que a gente está ali dedicado, o que eu consigo já trazer da teoria e mostrar no meu dia a dia na prática? Então, eu lembro que a gente falava muito isso nos alinhamentos de aula, né? E para mim isso marcou muito a equipe. A gente conseguiu trazer, e eu brincava muito isso, né? Eu não quero um programa que venda de mortadela foguete. Eu quero um programa que venda a minha empresa, que venda o meu produto. Né? Eu quero que vocês conheçam o meu time para a gente ter um programa customizado para essas pessoas e para esses produtos. Né? Então, a gente sai daquele, de novo, né, da máxima do técnicas de venda, da teoria, e vem cá, vamos botar na prática? Vamos fazer um vídeo gravado e mostrar para uma fono? Né, para saber se a tua forma, a sua dicção. Então, a gente trouxe muito isso para a prática no dia a dia deles. Então, agregou muito valor. Né? E é um programa que é comentado, que é falado. Tanto é que a gente mudou a gestão, a gente está num novo momento e a gente continua falando da aceleração de vendas ali com a gente. Então, eu vejo que essa sair da teoria e botar a mão na massa mesmo ali para eles fez todo o diferencial.
E aí voltamos na história que a gente falou de essa prática cada vez mais, ela precisa estar associada ao desenvolvimento do indivíduo. Sim, sem dúvida. É uma fala comum, hoje eu dei um treinamento, foram 4 horas logo cedo, e uma coisa que acontece é trazer cada vez mais a forma de desenvolvimento, tanto no pessoal quanto no profissional. Normalmente, se a gente estivesse falando de alguma coisa aí, sei lá, não vou tão longe, tá? Uns 7, 8 anos atrás, a gente jamais poderia falar de como é que tá a família, como é que tá a saúde, né? Como é que estão... Imagina, você vai trazer esse tema para cá? Não pode. Eu até quero ouvir sua opinião sobre isso. Hoje eu entro no treinamento, entrei em uma grande companhia, a primeira meia hora foi só falando do cara olhar para dentro. Autodesenvolvimento, zona de segurança, excelência, furar a bolha de excelência, enfim, uma série de pontos, e a turma assim super conectada, e eu acho que existe uma esponja seca no mundo, e qualquer gota de autodesenvolvimento que a gente pinga, os caras, nossa, eu precisava disso, e aí eu quero mais. É a conexão, né? Sou eu. É a minha essência, a essência do meu eu ali, né? Porque não tem a prática se o indivíduo não assumir a nova identidade que ele precisa para poder se organizar nesses comportamentos, capacidades, crença, valor, essa história toda. Como é que você encara isso hoje qual é o tamanho da janela para poder entrar nesse tema que em algumas companhias é um negócio meio velado. Fala, não vamos trazer esse tema é polêmico e tal. Eu acho que a gente tem uma linha muito tênue ali, né? De divisão do autodesenvolvimento para autoajuda. Eu acho que as pessoas confundem muito esses dois lados. Eu sou muito pragmática, então, assim, eu não entro na autoajuda, eu acho que ali é um outro âmbito de desenvolvimento, mas o autodesenvolvimento e o deixa eu me entender aqui para eu poder absorver esse conteúdo, ele é extremamente necessário. Né? Como que eu vou entender minha forma de vender se eu não sei qual é o meu jeito de encarar um cliente? Né? O meu não vai ser igual ao seu, você é mais extrovertido, eu sou mais tímida, mas isso não muda a minha qualificação, por exemplo, como um vendedor. Mas qual é a minha forma? Onde está a minha técnica? Como eu aprimoro? Qual é o meu ponto forte? Né? Eu acho que todos esses pontos você só vai saber no seu momento de autodesenvolvimento. E algumas pessoas já, talvez por não ter até esse autoconhecimento para se autodesenvolver, muitas vezes barram. Mas eu acho que o maior desafio é quebrar essa barreira, né? E aí que vem, de novo, eu trago a prática. Como que eu quebro, né, essas barreiras do cara que fala, não, isso aí já tá virando autoajuda, isso aí já tá entrando no âmbito pessoal, que não é o que eu quero desenvolver aqui. Como que eu quebro essa barreira e mostro que isso tem sentido pro cara, né? O que a galera entende de autoajuda, assim? O cara acha que ele é um livro, sei lá... Você tem algum exemplo prático? Nossa, um dia eu fui falar de um tema, o cara já veio com os 2 pés no peito achando que era autoajuda, mas não era. Eu trago porque tem preconceito, né? Tem o preconceito da autoajuda, mas eu ia trazer até um outro contraponto aqui pra gente falar também, que é a banalização de alguns conceitos e algumas ferramentas, concordo. Né? Então, por exemplo, a gente fala da banalização do coaching. Hoje tudo é coaching. Né? Hoje, qualquer pessoa que faz uma formação, ela tem a técnica do coaching, e ela aí vira o life coaching, aí vira... Tudo é coach de emagrecimento, coach disso, coach daquilo. Então, as pessoas estão chamando qualquer forma de orientação e direcionamento como coaching. E aí, quando você, por exemplo, vai apresentar numa corporação um projeto de coaching, o cara fala, putz, mas coaching? Sabe? Infelizmente, tomou uma caracterização muito pejorativa. Sim. E aí eu acho que a autoajuda, ela vem nessa confusão também com o autodesenvolvimento, sabe? Tá no mesmo pacote das crenças limitantes, Exato, né? As perfeito. minhas crenças limitantes e tal. Exato. Então, algumas frases, alguns jargões, né, que as pessoas jogam sem conteúdo e muitas vezes faz ter descrédito até num programa de desenvolvimento. Né? Que você entra com uma consultoria, né? Quantas vezes eu vou fazer alinhamento com consultoria, por exemplo, e às vezes eu paro e falo, não. Aí não, vamos para a prática. Né? Vamos trazer, vamos aterrissar, vamos para a prática. Como que eu uso tudo isso num programa de desenvolvimento de liderança feminina, por exemplo? Né? Eu estou rodando agora um programa de liderança feminina e toda vez que vem uma consultora alinhar comigo qualquer tipo de treinamento, traz o papel paternalista. Falei, não, você não está entendendo. Eu estou falando de mulheres fortíssimas que estão num ambiente extremamente masculinizado e que tem que abrir seus caminhos e que abriram, que hoje estão como gerente, como diretoras. Então, assim, não tem coitadinha nessa sala, sabe? Então, são alguns
Eu acho que alguns costumes do mercado como um todo, sabe? E que nós, como gestores de desenvolvimento, a gente precisa quebrar essa barreira e falar, não, vamos, né? De novo, não tem coitadinha aqui, vamos trazer conteúdo. Se fosse um grupo masculino, você traria o quê como conteúdo para essas pessoas? Né? Então, essas crenças e esses paradigmas que eu acho que nós, como conhecedoras do público dentro de uma empresa, a gente tem a obrigação de limitar e fazer esse filtro e esse ajuste fino mesmo. Gostei desse programa, você pode falar um pouco mais dele? Fala, é um programa que a gente tem, é global, ele é um programa global, cada país... Desculpa, eu gostei que você falou assim, cara, aqui não tem coitadinha, você não vem com um discursinho, você só faz o negócio logo, sabe? Sem ter que dar uma etiquetada na história. Exato. Como que isso é na prática? Porque eu concordo com essa visão, eu falo, cara... Só vai, bicho. Só vamos fazer. Só que é conteúdo. Exato. Né? Eu só tenho mulheres aqui dentro. Então, é um programa global que a gente está fazendo. Cada país desenvolveu o seu próprio conteúdo com consultorias locais, de acordo com o perfil realmente do grupo. E são gerentes e diretoras, né, que fazem parte do grupo. São cerca de 33 mulheres aqui no Brasil se desenvolvendo. Foram 2 anos de programa. E a gente trouxe... Eu lembro que quando eu fui, né, construir os temas, a gente falava muito... Aí toda a consultoria que vinha, dizia, vem como se defender das interrupções masculinas nas reuniões. Eu falei, não, se a gente não se defender disso no dia a dia, a gente já tinha morrido aqui dentro há muito tempo, né? Eu já me defendo, filho, já pego uma sapatada na cabeça. Eu brinco que lá é o contrário, os homens que têm que segurar as nossas interrupções, sabe? Então, esses paradigmas que me incomodam, sabe? No mundo do desenvolvimento. Cara, isso é muito legal. E aí, onde começaram os nossos questionamentos, né? Então, o que vai ser? O que a gente vai fazer de diferente? O que a gente vai trazer para a prática? E isso eu sinto muita falta ainda no mercado, sabe? Porque teoria, de novo, por que todo ano tem que capacitar os gestores sobre feedback? O cara já sabe fazer, a gente já sabe fazer. Mas por que eu tenho que trazer isso de novo? Porque a gente não deu o valor necessário no momento do aprendizado? Será que eu preciso relembrar o gestor toda vez a importância daquele momento para o time dele, que aquilo é diferencial para o ano? Então, eu acho que está muito mais no valor que a pessoa dá para o conteúdo do que necessariamente no conteúdo aplicado. Entendi. Vou fazer uma pergunta polêmica agora. Vamos lá. A gente corta depois. Se a gente pudesse pegar um tema, como você falou, feedback estruturado, desenvolvimento de feedback e tal, e ao invés de dar uma porrada ali num determinado período específico, pudesse diluir isso semanalmente. Será que isso não seria absorvido de uma forma diferente? Eu não sei, tá? É uma filosofia aqui. Uma filosofada pra gente entender, porque de repente, não sei quanto tempo demora o programa, mas vou supor aqui que demore 2 semanas. São 1 mês e meio. 1 mês e meio, mais ou menos. Então eu pegaria esse 1 mês e meio e aí eu diluo ele de maneira que ele fica ali por, sei lá, 10 meses, entendendo que tem ali as janelas de férias, etc e tal. E aí ele nunca para. Sim. Ele entra, volta o conteúdo, mais ou menos como uma analogia que eu faço das artes marciais. O sujeito começa um faixa branca fazendo, por exemplo, uma luta que eu já fiz. Desculpa. Jiu-jitsu. Cara, você pega um faixa branca, o cara vai tomar um sacode de todo mundo. Aí ele vai melhorando, é a mesma coisa, não muda nada. Ele não tem então agora prática, que você é uma faixa diferente, eu vou te ensinar uma técnica diferente. Não, ele só vai ficando bom naquilo que ele aprendeu no começo. Será que isso não seria um caminho para ser seguido, assim, de, cara, vamos com coisas mais, como diz o nome lá, mais homeopáticas, assim, sabe? Mais flat. Porque até hipocrisia, né? A gente fala que feedback tem que ser dado o ano inteiro, e eu treino ele no momento da avaliação de desempenho, né? Então, assim, tem sentido, né? De novo, é hábito, é prática, né? Eu brinco com a minha equipe, né? Que a gente não pode desenterrar cadáver no momento de um feedback. É a técnica básica de um feedback. E até hoje você vê muitos gestores fazendo isso, ou então fazendo uma reunião de follow-up, né? Você não entregou esse, você entregou esse, você não entregou esse. O cara virou um auditor, né? Exato. Auditor da receita, fala sim, não, sim, não. Exato. E aí de novo, né? São essas doses homeopáticas que eu tenho que dar ao longo do ano. É o interesse genuíno por aquele momento, que eu acredito muito nisso. Eu acho que você você só aprende quando você quer aprender. Sim. Né? Não adianta a gente colocar a goela do goela abaixo, que a gente não vai fazer a pessoa aprender. Né? Você vê diretores de anos e anos de carreira e que você ainda precisa olhar um feedback e falar, poxa, dava pra gente evoluir nesse tema, né? E quantos treinamentos essa pessoa já passou de feedback? Então, acho que é aí que entra aquele meu questionamento com você, sabe? Então, o que a gente pode fazer de diferente para trazer essa vontade da pessoa realmente aplicar no dia a dia? O que atrapalha ela aplicar no dia a dia é o tempo?
É o valor que eu dou para aquele momento? É a necessidade da empresa? É a minha necessidade como equipe? É reverter metas? Então, acho que são vários questionamentos que a gente pode fazer em conjunto, né, para conseguir trazer o conteúdo de uma forma pragmática mesmo, sabe? Para o dia a dia do colaborador. E olhando para um futuro próximo que chama 2024, se você pudesse falar, cara, você tem o poder de pegar ali os... Imagina que você foi numa farmácia e a farmácia nas prateleiras tem os skills. Soft ou hard, não importa. Eu não sou muito fã do soft e hard, para mim é tudo skill. Tudo skill. É tudo do humano. É tudo ser humano, né? É o mesmo hardware que vai baixar o software. Exato. Então, se é soft ou se é hard, para mim não muda muita coisa. E aí você entrou nessa farmácia, essa farmácia tem várias prateleiras com vários nomes e várias coisas, basicamente você pega ali um comprimido, dá pro sujeito e ele, pronto, absorve. Se você entrasse nessa daí, o que você gostaria de ver? Comprar ali? Senso crítico. Fala mais sobre isso. Tá faltando senso crítico. Porque o senso crítico, para mim, é a base de muitas resoluções. Não vou falar de tudo para a gente não ser radical. Mas o senso crítico, ele vai te dar todo o direcionamento. Desde a resolução do problema, desde a gestão, desde um projeto. Tudo vem... Para mim, a base é o senso crítico, né? Então, alguns problemas... Recentemente aconteceu com a minha equipe mesmo, um problema de comunicação dentro da minha equipe que me gerou um problema muito sério. E eu parei, olhei para a equipe e falei assim, caramba, em nenhum momento... Vocês não entenderam, era algo super comum no dia a dia, e vocês não pensaram em me questionar porque eu estava pedindo dessa forma? Então, cadê o mínimo do senso crítico para falar, poxa, eu fiz a vida inteira diferente, agora ela está me orientando a fazer dessa forma, e vocês não me questionaram o contrário? Sabe? Então, eu acho que esse senso crítico, ele resolve muita coisa no nosso dia a dia. Faz sentido. A gente aqui dá um nome de capacidade analítica, que é a mesma coisa. Pode ser mas também. O seu, de fato, é a capacidade analítica, analisar coisas, mas o seu é a capacidade de não só analisar, mas criticar. Criticar o que Carol, tá sendo peraí, passado. deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Faz 3 anos que você faz um negócio de um jeito. Tá tudo bem? Exato. Por que você mudou agora? Mas a turma não fala, né? E tudo bem me questionar, né? E eu acho que aí essa liberdade da equipe. Tudo bem questionar o gestor, eu só achei estranho. Eu posso virar e falar, não, mudei, assim mesmo, daqui pra frente vai ser dessa forma. Mas você parou pra pensar no que eu tô te falando, né? Então, de novo, né? Como desenvolver senso crítico? Boa pergunta. Como desenvolver senso crítico? Você tem algum caminho para isso? Comprar na farmácia só, eu tô comprando pronto. Por favor, providenciar aí laboratórios de plantão, cápsula de senso crítico. Crítico. Não é difícil, acho que a gente vai longe numa discussão dessa, porque... Talvez um norte aí, vamos tentar puxar um fio, não sei onde que a gente vai dar aqui, mas vamos tentar construir junto. Um pouco de repertório. O que eu sinto assim, de que hoje existe uma certa preguiça. Não estou poupando palavras aqui, tá? Um pouco de preguiça de buscar informação numa fonte confiável. Assim, eu posso cometer um delito aqui, não sei exatamente qual é a história, mas eu ouvi uma pessoa falando um pouco sobre a molecada de hoje em dia. Eu não lembro se era no Brasil ou se era fora. Que o local de consumo de notícia é no TikTok. Aí você fala, não, peraí. Oi? É isso, né? Foi você que falou? É aqui no Brasil? Aí você fala, não, peraí, cara. Calma. Você aperta o pause no mundo, para de rodar. Terra, para de rodar. Aonde a gente vai? Onde a gente vai parar, exato. E aí, pô, cara, pega lá um negócio, dá uma estudada um pouco melhor, sabe? Cria um pouco de repertório. Eu não estou dizendo aqui que tem que sair lendo 200 livros por dia e consumir, ficar com aquela obesidade mental, sabe? De cabeça pesada, de tanta coisa. Mas acho que talvez um pouco de preguiça de absorver de repertório, uma sociedade que anda meio mimada no ponto de vista de dopamina, fala assim, isso aqui é chato, eu não vou fazer. Isso aqui vai doer, não, deixa pra lá. Não é fã, né? Isso aqui não é fã. Não quero aprender o que não é legal. Em 1970, a vida era muito mais sem graça do ponto de vista da turma hoje, né? E a gente vai para educação infantil de novo. Eu acho que a gente tem muito... Né, o nosso reflexo hoje corporativo vem muito da base da educação infantil, né? Passei por trainee na minha vida, foram 3 anos liderando o programa de trainee, e hoje eu tenho um filho que muitas vezes ele fica... Mas por quê? A fase do porquê, né? Mas por quê? Se a gente entra no automático da resposta do porquê, você não ensina a criança a pensar. Muitas vezes ele me pergunta assim, mas por que você acha? Né? Vamos parar para pensar um pouquinho? Por que você está me perguntando? Por que você acha que acontece desse jeito, que a mamãe está fazendo dessa forma? Né? Para de me perguntar o porquê e vamos pensar junto? E aí rola preguiça. Né? Mas fácil perguntar o porquê. Rola preguiça. Eu estava assistindo ontem, estava no avião e estava assistindo uma série que eu recomendo, chama Como Chegar aos 100 Anos. Alguma coisa parecida com isso.
Você conheceu, Não, viu? não conheço. Resumindo muito a história aqui, um cara cheio da grana, o cara acho que não tinha mais nada para fazer da vida, resolveu estudar o que eles chamam de Blue Zones, que são áreas no globo, acho que tem Japão, Itália. Eu estava assistindo um programa se eu não me engano, Costa Rica. Você vê o nome depois da esse como viver aos 100 anos, viver 100 anos, não sei. E aí a cidade da Costa Rica tava mostrando assim, um negócio, você fala, cara, Costa Rica tem uma blusona, a galera, uns tiozinhos assim, você fala, cara, não é possível que esse cara tem 100 anos, nem a pau. O tiozinho no cavalo e cortando o machado. Como viver até os 100, o segredo das zonas azuis. É isso aí, Como Viver Até os 100, o Segredo das Zonas Azuis. Recomendo aí, a turma mais jovem assista. E aí o cara tava mostrando, na verdade, um documentário bem legal, bem assim, gostoso de assistir. Às vezes um pouco doído, que você fala, cara, tudo que eu tô fazendo tá tudo errado. Eu preciso parar e rever a minha vida. Mas enfim. E aí tava mostrando que essa cidadezinha na Costa Rica, basicamente os caras têm uma alimentação, não vou lembrar exatamente, mas eu acho que é milho, abóbora e mandioca, talvez, sei lá, qualquer outra coisa assim. E os caras cheios de energia, assim, mas é muita energia. E aí depois mostra o risco que eles estão de nessa ou na próxima geração acabar essa Blue Zone. Por quê? Porque tem uma geração vindo, e aí, assim, pra mim foi um caso emblemático que você falou, veio a cena na minha cabeça. A neta de um desses centenários, o dono do documentário, que eu esqueci o nome dele, ele vira e fala assim, mas e aí, o que seu filho come? Que é tipo o bisneto do cara mais velho. Aí ela fala assim, não, as crianças hoje em dia não gostam muito, é feijão, abóbora e milho. Feijão, abóbora e milho. Uma dieta com pouca proteína animal. E aí a resposta dela foi, não, porque as crianças hoje não são muito fãs de feijão. Aí eu pensei, falei, não, peraí. O bisavô foi criança e comia esse negócio. E tava o neto, o filho da mulher, comendo salgadinho. A gente tá com pipoca hoje aqui, viu, pessoal? Mas ela é saudável, não feita no óleo, então a gente tá mais perto da Blue Zone do que não existir. E é nessa história de novo, mais um ponto de filosofia aqui. Muita coisa pra fazer, muita responsa, muitos desafios. Dá um salgadinho que é mais fácil, sabe? Eu não tô julgando aqui, mas é pra gente olhar pra isso e falar, pô, será que não tem aí um comportamento cruzado que no futuro vai dar ruim nessa história de senso crítico, né? Senso crítico de criticar a Carol que eventualmente falou alguma coisa, fala, mas talvez isso não faça sentido. Assim como o senso crítico de falar, cara, do jeito que a nossa sociedade tá indo, eu acho que a gente tá indo assim, tá indo pra luz, mas a luz é o trem vindo no túnel, assim, sabe? Se o TikTok vira referência de conteúdo, a gente tem que parar mesmo, né? Parar. Não são nem mais as 4 linhas do Google, né? Piorou, agora é o TikTok. Não, acho que Google, se passar pra molecada aí eu vou chutar aqui, de 16 pra baixo, morreu o microfone, só apertar aqui, ó. Se passar pra molecada de 16 pra baixo o Google de pesquisa, nem usa. ChatGPT agora, então. Agora é que o Google vai. Menos ainda. Exato. Então, vivemos para ver um momento onde a hegemonia do Google está sob risco, porque plataformas foram criadas com muita dopamina. Mas, de novo, nenhuma delas substitui o senso crítico. Né? Nem substitui e nem agrega. Nem faz o senso crítico. Não. Vamos afiar o senso crítico aqui aonde? No TikTok. E esse é o grande risco, né? Eu, pelo menos, ainda não consegui descobrir uma receita de desenvolver o senso crítico, que veio junto com a capacidade analítica, que também é muito difícil de ser desenvolvida. Né? No meu ponto de vista, a capacidade analítica é algo que você desenvolve no decorrer da vida. Né? E aí, como você pega um adulto que você vê que tem esse gap, eu posso até conseguir mapear esse ponto de desenvolvimento. Mas como eu desenvolvo isso no adulto? Né? Como eu coloco ali a resolução de problemas, de olhar um problema e conseguir analisar e conseguir trazer possibilidades, né, de alternativas, de correções e de resoluções de problema? A gente está construindo um frame aqui, Carol. Nem estava programado. Repertório, uma coisa que a gente falou. Exato. Eu vou trazer uma outra coisa aqui, que é a inteligência emocional. Também.
Porque talvez uma percepção que eu tenho é que a turma mais jovem, não só mais jovem, a sociedade de modo geral, existe um excesso de fragilização, assim, tem que tomar muito cuidado com tudo, desde das crianças até, enfim, até onde for. Não, temos que tomar cuidado, porque pode ser que isso vai ofender, que isso, aquilo. Como isso vai afetar a vida adulta, né? Você fala, caraca, bicho, peraí, assim, os nossos pais vieram de uma época em que, cara, vai, faz aí, não enche o saco, entendeu? É essa regra, eu mando. E tipo, tá tudo, a gente tá aqui vivo, né? Ninguém morreu, né? E tá tudo certo. Então, vamos lá. Se eu tivesse mais repertório, tivesse menos preguiça para buscar mais repertório, eu poderia Eu colocaria ter mais... um pouco algo que prejudica hoje o imediatismo. Então, eu olho um problema, eu não paro para pensar no problema, eu já quero ver a solução. E aí as soluções vêm vazias. Então, essa é a minha sensação. O problema está aqui. Então, eu quero resolver imediatamente. Eu não paro para pensar, tá, mas o que causou? E por que veio? E por que teve essa consequência? Como que eu vou construir desse raciocínio até chegar no problema para que eu consiga ir lá atrás resolver a causa e não resolver só o problema? Né? Então, é a velha frase, a gente precisa amar os problemas para poder resolvê-los, né? Tem uma linha de pensamento aqui, o problema está neste camarada chamado celular. Voltamos, né, para a tecnologia de novo. Você falou de coach, a gente está fazendo em um cliente um coach executivo, então tem alta diretoria, CEO, etc. Enfim. E aí, em conversas que foram acontecendo, a gente começou a discutir sobre eu não presto atenção no que está acontecendo porque eu estou conectado aqui o tempo inteiro. E o que isso aqui libera, o celular, né, as notificações, é exatamente a mesma substância no corpo que libera se alguém usar algum tipo de entorpecente, ou álcool, ou jogo, ou bebida, etc., que é a dopamina. Então, a minha percepção é que hoje a dopamina nunca esteve tão fácil. Então, poxa, estou entediado, vou acessar a dopamina. Aonde? Em qualquer lugar. Exato. TikTok, Instagram, comida, chocolate. Nesse papo que a gente estava nessa imersão que eu fui fazer, o Marcelo Toledo comentou, trouxe um dado que acho que 40%, um dado assustador, eu não tinha noção disso. Parece que 40% do tráfego de internet no Brasil, a origem é pornografia. Você fala... É pornografia? Pornografia. Você fala, cara, não, peraí. 40% tem a ver com Deep Web? Não. A internet normal, 40% você fala, cara, tem alguma coisa errada, né? Porque isso não existia no passado. Então, a impressão que eu tenho é que esse imediatismo, ele tem origem na facilidade de dopamina, de que, não consigo dormir, toma um remédio para dormir. Exato. Tô com sono, toma um remédio para acordar. Tô meio não sei o que, usa um negocinho ali. Toma cafeína. Aí você tem lá a molecada agora com esse tal do... Nada contra, cada um estraga a saúde do jeito que quiser. Usa aquele, como chama? Vape. Você viu esse negócio? É o pendrive, né? O pendrive, fumar pendrive. A Carolzinha que trabalhou com a gente aqui, isso é público, porque a gente, principalmente eu, ficava enchendo o saco dela, para de fumar esse negócio. Porque é o dia inteiro. Né? Você não tem nem restrição de local mais, né? Pois isso aí você fuma em qualquer lugar. Não, eu fumo na minha cama e tal. Não, cara, como assim, né? Ninguém acende um malborão vermelho lá, né, na tem cama. Nem o prazer, né, do cigarro queimando. Exato, então você fala, cara... Então, repertório, inteligência emocional para entender essa história toda, o excesso de imediatismo que a sociedade, que o mundo, que as tecnologias, enfim... até lembrei de um documentário, que falava criticava o Facebook, Dilema das Redes, né? Já viu esse? Também não. É mais antigo, acho que deve ter uns... Não, mas esse deve ter uns 4 anos, eu acho. 3 ou 4 anos. Que ele, assim, basicamente... 2020, os engenheiros dessas redes, os ex-engenheiros das redes, mostrando como a história foi construída para prender a atenção da turma. Porque não é ingênuo, né? Não, lógico que não. Trás, o Instagram, o TikTok não é legal porque ele é legal, porque você está viciado nesse negócio. Eu posso falar por mim. Tem privacidade hackeada também, que fala. Esse é legal. Privacidade hackeada, isso eu não conheço. É um documentário na... O quanto eles te amarram, né? O quanto...
tira realmente sua privacidade. Ele mapeia, é o algoritmo, né? Acabou. Os raios do algoritmo por trás de toda a tecnologia. Qualquer assunto que a gente tá falando aqui, aí Daqui você a abre o pouco tá tudo Instagram, no você fala, Instagram. cara... Algumas pessoas falam assim, não, imagina, não houve. Fala, cara, me explica Como que não houve, né? como é que não houve se eu não pesquisei. Um amigo meu, a gente numa discussão. Eu falei assim, não, certeza que como você tá falando muito disso, você pesquisa o assunto Não, XPTO. Eu falei, cara, eu tenho certeza que eu não pesquisei. Né? E aí começa a aparecer. E a gente falando nos nossos itens, Fê, o ponto é repertório. É algo super difícil de você criar. Você não constrói Não constrói. Pensa num período corporativo que a pessoa está dentro de uma empresa hoje, 4, 6 anos. Como você constrói o repertório uma pessoa dentro desse período? Não é possível, né? O repertório é algo de vida, né? E aí, de novo, como que eu volto para a responsabilidade da empresa de capacitar as pessoas? É o escovar o dente, né? Eu escovar o dente. Eu tive que fazer a minha vida inteira para eu conseguir ir no dentista fazer só a limpeza. Senão eu vou ter que fazer todo o tratamento complementar e não é na empresa que eu vou conseguir isso, entende? Então, eu acho que de novo, né? Quando a gente olha aí o desafio de uma área de desenvolvimento, eu acho que está cada vez maior, né? Pensando em tudo, de novo, ChatGPT, né? Como que eu uso o ChatGPT ao nosso favor, né? Que ele está aqui, ele é para ser usado. Também não vamos barrar a tecnologia. Exato. Não vamos ser ignorantes achando que a tecnologia não vai invadir a nossa vida, que o ChatGPT não vai invadir a nossa vida. Mas como que eu uso isso, de novo, com o tal do senso crítico? Se você pudesse dar uma dica, assim, como ampliar o repertório diariamente em doses 15, 20 minutos? De conteúdo? De qualquer coisa. Não vale ler livro, porque livro é muito clichê. Não acho. Não acho que seja só isso, não. Eu acho que, de novo, né, eu vou para o exemplo. Né? Eu não sei se é essa a forma que eu gosto de aprender, mas eu buscaria pessoas que sejam referência nos temas e que você possa conviver. Não precisa ser alguém famoso. Procura na tua empresa. Putz, aquele gestor ali, olha, ele conversa com o time do jeito que eu gosto. Vamos estar mais próximo? Vamos conversar? Vamos tomar um café? Ou não, nossa, aquele ali tem uma visão estratégica que, poxa, eu gosto da forma que ele traz tudo isso numa reunião. Vamos conversar? Né? Então, vamos pensar na área financeira. Poxa, para muitos é um monstro ali por trás. Como que eu busco entender uma apresentação financeira? Por que eu não sento do lado do controle, ele vou lá, me explica, me ajuda? Eu acho que, primeiro, curiosidade. Eu acho que se você tiver curiosidade para você buscar essas informações e tiver como referência essas pessoas que possam estar próximas de você, eu acho que você consegue agregar, né, conteúdo. E entender que o imediatismo, nesse caso, não existe. Não, ele vai ter que ser construído... É a velha frase, né? Tijolinho por tijolinho. A gente usa muito em casa esse termo pro meu filho. E é isso mesmo, tenha paciência. Tijolinho por tijolinho que a gente vai colocar. Depois eu vou te mostrar o que está na minha mesa. Está registrado aqui. Eu fui para Nossa Senhora Aparecida e comprei um tijolinho que eles têm e escrevi atrás, tijolo por tijolo. Porque todo dia eu sento, eu olho, lembro e falo, cara, não tem... Muralha da China é um tijolo por vez. Exato. E engraçado que você trouxe, interessante para quem está ouvindo, você trouxe uma coisa que custa em tese R$0. R$0. E pode demorar um café. Exato. E num passado até um pouco recente, as pessoas poderiam achar que isso estaria em faculdades e coisas do tipo. Assim, quantas vezes que eu não vi gente próximas a mim falando, não, eu preciso vou fazer uma faculdade nova. Eu falo, nada contra, acho que tem que fazer, é importante. Mas você fala, cara, não é isso. Você vai ficar 4 anos, 2 anos, que seja. Exato. Todo dia você vai ser... É quase como se fosse perder tempo, sabe? Exatamente. Tem tanto curso legal para ser feito, tem tanta gente interessante para você conversar. Por que outra faculdade? Você já tem o seu diploma. E tem mais coisas que custam 0, como, por exemplo, esse podcast. Exemplo. Poxa, sei lá, até uma dica aí para colocar na chamada do negócio. Pô, você tá meio estagnado, você tá meio na dúvida, você tá com pouco senso crítico... Aí a pessoa vem e assiste o nosso papo aqui. Pô, a gente tá numa segunda-feira, é o dia da gravação. São 6h40 e a gente tá aqui batendo um papo que, graças a Deus e a tecnologia e a turma que tá aqui atrás, vai ficar registrado. Exato. Pô, beleza. A pessoa pega, sei lá, 1 hora de trânsito todo dia. Assina o YouTube Premium. Eu recomendo, não sei se assina. Assino. Vocês assinam? Assinem. Que é bom. Porque você faz o download, não consome. Exato, você não é barato do que o pacote de dados. E outra, acho que é o mais legal, você assiste com a tela bloqueada. Eu moro no interior, né? Então eu vivo fazendo estrada todo dia, né? 3 vezes por semana. Entendi. Vou e volto. Você mora onde? Eu moro em Valinhos.
Interior, Então, interior gourmetizado, mas vai. é uma estradinha que dá sim, dá pra ganhar repertório. É o quê? Uns 40 minutos, 50 sem trânsito. Até onde eu trabalho, 1 horinha. Tá. 1 horinha. Então, vai lá, assiste um podcast. Pega um audiobook, pega um TED. Eu adoro ver TED. Vai um tema, sei lá, pega um livro aqui. Daniel Goleman, Inteligência Emocional. TED Daniel Goleman, entrevista Daniel Goleman, podcast. Aí você vai estudando. Vai por osmose, eu acho. Exato, né? Você vai ouvindo. Às vezes você tá até estudando inglês junto com. Né? Então vai fazendo 2 em 1. E aí vai aumentando o repertório. Exatamente. Interessante. E, de novo, né? Eu sou muito prática. Então, quando eu falo de buscar pessoas que façam algo bem, de novo, você vai ter na prática, no dia a dia. A gente sai da teoria. Né? Então, acho que isso na educação é extremamente necessário, no meu ponto de vista, né? Carol, na história atual ou história do passado, você teve alguns, vou chamar aqui de mentores, pode ser o nome que você, pode até ter outro nome. Teve alguns mentores que te seguiram um pouco dessa linha, não eram pessoas ultra conhecidas? Eu estava conversando até com minhas meninas, né, da minha equipe hoje. O meu pai foi muito isso. O meu pai, que legal. O meu pai, por isso que eu acho que eu sou tão apegada na história, não que eu tenha um senso crítico extremamente desenvolvido, mas o ponto de vista de resolução de problemas, sabe? Meu pai sempre foi um cara que eu estava na 7ª série, ele me dava um livro de matemática da 8ª, e ele selecionava os exercícios de desenvolver raciocínio lógico. E ele trabalhava isso comigo o tempo inteiro. Então, essa parte de parar e olhar o problema e desenvolver, eu acho que eu devo muito a ele isso. Foi realmente o que ele realmente construiu em mim. Eu acho que eu colocaria ele aí como a minha referência. Além de pai e treinador, né? Então, vamos lá, tem que fazer. Eu brinquei hoje no almoço. O primeiro feminista que eu conheci que me desenvolveu. Porque eu acho que sem ele saber até o termo, foi o que ele fez a vida toda, assim. Mas é justamente sobre isso. Eu acho que é olhar para as coisas como elas são, sabe? Pô, esquece os nomes. Cara, você é um ser humano. De novo, exato. É um ser humano, e aí cada um é o que quer, né? O que quiser ser, enfim. Exato. Só faz, né? Só vai, né? Só avança. Só sem rótulos, sem... de novo, a gente volta de novo para a educação dos nossos pais, né? Não tinha psicologia positiva, nada disso, não tinha nada. E deu certo, né? Vamos tirar os rótulos um pouquinho e aprender com o básico mesmo, né? Novos desafios aí que você enxerga nesse cenário, olhando para eu não gosto dessa palavra, mas vou usar porque para ficar fácil de entender, dos conflitos geracionais. Cada vez mais está vindo uma turma com hardwares diferentes, né? São seres humanos. Programação diferentes. Programação, você fala, cara, não sei como é que pilota esse negócio, já que aperta o botão de liga e desliga aqui. E aí, olhando para esse desafio, ao mesmo tempo que a longevidade cada vez aumenta mais, então isso já é uma realidade das companhias terem que lidar com 3, 4 gerações distintas dentro do mesmo organismo. Você à frente de cultura, de fazer toda essa acomodação dentro da companhia, aonde é que dói mais? E fazendo de novo a história da farmácia, onde é que está o remédio para poder mais ou menos... Acho que humildade para os dois lados, Fê. Putz, isso é muito bom. Eu acho que humildade para os dois lados. A minha sobrinha, ela era pequenininha, ela virou para mim um dia, ela falou assim, tia Cacá, ninguém é tão velho que não possa aprender, nem tão jovem que não possa ensinar. Essa foi quem? A minha sobrinha. Ela devia ter uns 6 anos abrindo um pacote de Band-Aid. Olha, que filósofa. E eu abri errado. Aí ela pegou, me ensinou, eu falei, nossa, Duda, como é que você me ensinou isso, né? Tipo, olha o seu tamanho. Aí ela me lança essa frase. E marcou demais pra mim. Ela parou, pôs o óculos assim. Não, sabe que é natural. Ela abriu, rasgou um band-aid certo. A partir desse dia eu aprendi a abrir um band-aid. E soltou essa frase. Aquela que você olha e fala, nossa senhora, me saiu naturalmente. Ela não percebeu quanto ela me chocou com essa frase. Tem gente pensando, nossa, mas tem o lado certo de abrir o band-aid. Exato. Inclusive eu comprei esse final de semana que eu olhei e falei, cara, certamente é um band-aid disruptivo, assim, porque eu não entendi até agora. Um negócio enorme. Nem como cola, né? Tem uns modelos agora que você não sabe como cola. Mas você trouxe uma palavra importante, que é a humildade. Exato. E você falou que o seu pai foi um bom professor para isso. O meu bom professor foi 20 anos com a barriga no balcão no Brás e 25 de março. Olha só. Putz, deixa qualquer um humilde. Exato. Você lida com tudo, exatamente. Né? Ampliação de repertório, inteligência emocional, cara, muita inteligência emocional para lidar com o cliente. Eu fiz um podcast de uns amigos nossos aí, eu falei isso. Falei, cara, você tem que lidar com cliente, com o malandro, com o bandido, com a polícia,
simultâneo. Exato. Então você tem que sair virando chave o tempo todo e cara, um baita de um desafio. Imagina. Baita de um desafio. Então, senso crítico, você entra e fala assim, será que essa pessoa Análise vai comprar? de cenário. Será que ela vai comprar? Será que ela vai roubar? É. E não é preconceito, é só uma questão de segurança, sim. porque Necessário. as pessoas são os profissionais, os ladrões profissionais são muito bons nisso. Eles usam ali, como é que chamam? Recursos de camuflagem muito sofisticados. Então a gente precisa estar com isso apurado. Isso tudo aqui vai ampliando. É isso. Futuro pro Gabriel. O Gabriel hoje está com 6 anos. Daqui uns 10, talvez ele esteja entrando no mercado de trabalho, um pouco mais, né? 10, 12. O que você acha que ele vai enfrentar? Assim, se a gente pudesse fazer um desenho de um cenário futuro. Nossa, Felipe, eu acho que eu não faço ideia. Isso é uma boa resposta. Eu responderia a mesma coisa. Não faço ideia. Né, a gente falava, sei lá, 15 anos atrás, será que ainda vai ter vestibular? Ainda tem. Né, eu fiz vestibular há, mais de 20 anos. e a gente questionava isso, né? Será que vai ter vestibular? E continua existindo. É a mesma forma, ok, mudaram a forma de questionar, tem o Enem, mas ainda existe, né? Será que... Eu duvido ainda se a gente vai conseguir mudar tão rápido ainda alguns paradigmas da nossa sociedade, sabe? Então, confesso que eu não sei. E aí eu vou muito naquela linha de educação de a gente precisa prepará-lo. Talvez com tudo isso aqui que a gente falou, com repertório, com humildade, né, com inteligência emocional, que é muito difícil colocar numa criança hoje em dia, por tudo isso que a gente conversou, da tecnologia, da facilidade. Né? Esses dias eu brinquei com ele estava super irritado, eu quero usar celular, me deixa eu ver YouTube, tem tempo, né? Eu sou bem chata com isso lá em casa. E ele estava irritadíssimo. Eu falei, sabe o que é isso, filho? Chama tédio. E é importante você viver o tédio na vida. Eu falei, eu tô te apresentando o tédio. E o tédio tá completamente associado à dopamina. Inteligência emocional também, né? Como eu controlo esse tédio, esse meu mau humor frente ao tédio, né? Então, eu acho que eu penso mais no como criá-lo, né? De novo, old school. Não sei se é old school ou se é a base importante que a gente precisa ter no adulto também. Eu não tenho filho, então tenho zero lugar de fala para falar. Mas eu posso falar porque eu já fui uma criança. Uhum. E eu lembro, gente, quando era criança, tava no restaurante, não tinha celular para assistir. A gente fazia o quê? Com palito. Palito, rabiscava, tal, e assim, tinha pouco tédio, que essa história, tem um livro chamado Nação Dopamina, que ele fala sobre essa história do excesso de dopamina que o YouTube, que as redes sociais, etc. dão, e acontece na hora do tédio. Então vai lá, dopamina, acabou. Sabe, eu preciso de alguma coisa. É o vício, né? Literalmente. Literalmente é o vício, uma substância. A diferença é que a substância não é... A dopamina não é provocada pela ingestão de algo. Ela é sim interna, por um comportamento. O que é muito mais perigoso. Exato. Eu vou falar para registrar aqui, talvez eu tenha falado em um outro podcast, mas acredito eu que em algum tempo a forma como o celular está dentro da sociedade vai ser proibida. Porque vai acabar com a garotada que vem por aí, não só com a garotada, vai acabar com as pessoas que não têm consciência do uso, e eu me coloco nesse lugar de falar, cada vez mais eu preciso me policiar para usar menos. E sabe quem eu observo também que está com o uso desenfreado de celular? Os idosos. Também, é verdade. Os idosos. E pior, eles acreditam em muita coisa ali, né? Então, para eles também vira uma realidade. Então, o que eles veem ali nas redes sociais, de novo, educação do TikTok, educação do Instagram, do Facebook, vira uma realidade para eles. E o uso do celular e das redes sociais para o idoso, acho que talvez pela dificuldade de relacionamento, dificuldade de locomoção, etc., passou a ser uma realidade para eles de relacionamento social. Então, eu também acho bastante perigoso ali nessa outra geração. Eu nunca tinha pensado nos idosos, mas é verdade. Né? Desses temas todos que você falou, o Gabriel está na escola, você observa que existe uma movimentação escolar, eventualmente na grade ou cursos extras, não sei, alguma coisa que existe isso? Eles tentam. Eu acho que a escola... Já é alguma coisa, né? Já. Tem aquela... Na escola dele, especificamente, tem um programa ali mais humanizado, então, de como respeitar o próximo, né? Como controlar emoções. Mas eu acho que a maior parte disso é papel de pai e mãe. É o papel da família, sabe? Ali, do responsável por essa criança. E se os pais estiverem desconectados, não vai adiantar nada, né? Não. Que é a história que eu falei lá da Blue Zone da Costa Rica. E não adianta também você tá aqui, filho, larga o celular, e você tá aqui no seu, né? Você sabe que numa das sessões que eu fiz recente foi justamente isso que aconteceu. A pessoa falou que os meus filhos têm um horário para usar. Aí eu falei, tá, e você?
Exato. Aí aquele silêncio. Não pode ver celular na mesa do jantar, mas na hora que chega um e-mail, você é a primeira a pegar o celular para Exato. ver. Eu fiz uma outra imersão, não essa De agora. novo, a gente vai pro exemplo do aprendizado. Eu fiz uma, foi... Quando é que eu fui lá pro OPC? Foi na sexta-feira que deu apagão em São Paulo total. E aí uma das exigências do programa era a retenção de relógio e celular. Olha que legal. E eu falei, cara, eu já tava sofrendo muito por antecipação, você não tá entendendo. Fantástico. Muito, eu falei, cara, como é que vai ser, meu Deus do céu, eu vou ficar sem, eu tô gravando as lições históricas, todo dia vai uma lição, pô, vou postar lição e tal. Gravei antes, deixei programado. A gente sobrevive. Rezei e entreguei, falei, toma, seja o que Deus quiser. Aí foi quinta, sexta, sábado, domingo, fim do dia, eles iam entregar não, né? O celular tá lá na caixa, vai pegar. Aí eu falei assim, não dá pra deixar mais um pouquinho, não. É Me contaram isso, o Marcelo né? passou pelo mesmo, ele falou, não, cara, eu quase não queria pegar o celular. Eu falei, imagina, eu vou estar, tipo, preciso do celular. Não. Você descobre que tem vida, que você Exatamente. se relaciona sem o celular, né? Que você pode conversar sem o celular. Então, Exatamente. de novo, é mais um vício nosso, né? A gente precisa, assim como todos os outros, a gente precisa ter o limite, não pode deixar de novo. A gente não precisa ser utópico e achar que a tecnologia não vai invadir a nossa vida. Ela tá aí, precisa ter usada com senso crítico, com inteligência, para ser pro bem, né? É fácil falar, né? Eu sei que no dia a dia... sem sombra de dúvida. Né? Uma coisa que me chama a atenção é que no passado a propaganda de cigarro era permitida, e se a gente olhar as propagandas de cigarro lá bem do passado, era um negócio assim, não é possível que alguém autorizou um negócio desse assim. No avião, para quem é mais novo, talvez nunca tenha vivido isso, mas tinha dentro do avião o fundo. a área de fumante. Você fala, cara, não. Lá no fundo do não avião. Faz o menor sentido. Exato. Eu lembro de pequeno pegando avião assim, que tinha isso, o cara ficava uma dor aqui, assim, sabe? De rinite atacada. Hoje você conta pra alguém, o cara fala assim, óbvio que não pode. Imagina. E é por isso que eu faço essa história do celular. Eu acho que tem uma... E é uma brisa minha aqui, sabe? Mas tem uma história aí que precisa ser desenrolada, que precisa ser organizada, que a gente anda meio desconectado. Meio não, né? Completamente desconectado. Sim. Isso é um desafio. Temos desafios pela frente aí com a tecnologia, com tudo, né? Com o desenvolvimento humano, o quanto as crianças de hoje, no mundo corporativo, no futuro também, e aí não posso deixar de falar que eu olho para o meu filho e penso muito nisso, né? Como mãe, como responsável, né? Pelo desenvolvimento humano dentro de uma corporação, eu penso muito isso. Será que eu estou dando a base correta para que ele possa ter tudo isso que hoje eu estou em busca para capacitar o time, né? E imagino que deve ser uma aflição, porque não tem... Não, pera, deixa eu ver, eu abri o Google para ver a resposta. Não tem. Sabe, onde é que tá o guia, onde é que tá o... E aí tem também um radicalismo muito grande. E aí quando você vê também, às vezes você exagera na dose das regras, sabe? Você tem que, de novo, é o bom senso, é o senso crítico, Porque também você é um ser humano e, poxa, resolve todos os BOs que tem que acontecer e tal, aí chega meio cansada, meio estressada. E vai ter um dia que você vai largar o celular e falar, pelo amor de Deus, vai assistir o YouTube, entendeu? Vai ver o resultado do campeonato, da rodada de ontem. Exatamente. Então, eu acho que é a dose certa, né? Eu acho que tem que ter... Porque também você não pode criar uma criança que não tem acesso à tecnologia, né? A gente está dos dois lados. É um desafio, né? É um desafio. Cara, é um negócio... É o bom senso. Outra palavra que a gente precisa entender, né? Bom senso é uma palavra que caberia aqui. Então, repertório, inteligência emocional, imediatismo, humildade, bom senso. E como se desenvolve o bom senso? Tá aí uma boa pergunta. Só tem pergunta fácil de responder aqui. É mais difícil do que desenvolver o senso crítico. E eu chutaria que ele está ancorado em repertório, de alguma maneira, assim, conhecer... E vai muito de ponto de vista também, né? Conhecer culturas, ampliar o espectro de visão, conseguir sair da sua posição e olhar a posição do outro. Avaliar de outro lado, exato. Não é só da minha ótica, eu vou viver na minha bolha e aí é só da minha ótica, aí o mundo, o resto que se lasque e eu que tô certo. Espera aí, bicho. Tem que dar uma visitada em outros lugares. E de novo, você traz isso para o mundo corporativo, né? Eu, como área de apoio, como é que eu coloco as regras para minha área cliente, né? Por que eu não vou lá ver que a área cliente, como é que é o dia a dia? Não o que ela precisa, porque eu posso saber o que ela precisa, mas como que eu consigo passar o que ela precisa frente à realidade dela? Né? Então, como que você olha o meu cliente? Como é que é o dia a dia do meu cliente? Qual a dificuldade que ele tem na prática para eu poder avaliar o que ele precisa? Né? E aí isso também de novo, mudar o ângulo de visão. Deixa eu ir para lá, de lá olhar para a minha área de apoio para conseguir
fazer essa melhor analogia, melhor proposta do que a minha área cliente precisa, né? Olha, fizemos perguntas profundas aqui. Falei, hein? a gente falou que ia ser filosófico. Quem estiver assistindo conseguir responder metade, sai uns 3 livros aí. Exato. Pelo menos, né? Dá uma boa conversa. E ainda consegue a gente pode contrato fazer uma com a Carol. outra. A gente precisa fazer uma outra, então, com quem tiver as respostas. Exato. Já tá anotado. A gente traz... se você sentiu que você consegue responder algumas coisas aqui, manda uma mensagem e aí você vai sentar com a gente na mesa pra gente poder fazer um debate rico e construtivo. Isso aí. Carol, mensagem pro futuro. A gente tem um poder, literalmente. Vamos falar da parte boa da tecnologia, porque isso aqui está sendo registrado. Enquanto os servidores do YouTube estiverem no ar, a nossa mensagem estará. Essa mensagem. Então, se você não, você pode e você vai fazer. Deixar uma mensagem pro futuro. E no caso aqui, o Gabriel, né, hoje está com 6, vai ver agora, talvez não vai entender muito, mas com 16, com 18, com 20... Fica mais profunda a conversa. Que fica mais... Né? Exato. Aí ele vai poder falar assim, nossa, minha mãe deixou uma mensagem aqui, deixa eu rever essa mensagem, o que significa. Eu buscaria o propósito em tudo que a gente faz. Né? Eu brinco que eu caí na área de RH por acaso e fiquei por propósito. Então, eu acho que buscar esse propósito no seu dia a dia deixa a vida muito mais leve. Deixa os problemas melhores, vamos dizer assim. Não menores, mas melhores. E te dá razão para levantar e buscar uma razão para você fazer aquilo todos os dias, sabe? Então, quando eu falo, por exemplo, de seleção, eu vejo o quanto eu impacto a vida de uma pessoa que eu estou contratando. Né? Então, qual o propósito daquilo? Né? Vamos cuidar daquele candidato, porque eu estou cuidando dele, ele está passando por mim num momento muito vulnerável, num processo seletivo. Então, qual que é o meu propósito na vida dele? Quando eu falo de desenvolvimento, né? Qual é o meu propósito em desenvolver uma outra pessoa, um outro ser humano? Né? Então, a gente consegue questionar esse propósito em qualquer área que a gente possa trabalhar. Então, buscar o propósito, eu acho que deixa a vida mais leve. Eu acho que o buscar o propósito é como se a gente conseguisse limpar as lentes o tempo inteiro, né? Ela fica meio suja, exato. Propósito, limpa, a gente vai entrando de novo, né, da loucura da organização, né? Então, de repente, você se perde e fala, opa, eu tô aqui por quê mesmo? Deixa eu me reencontrar, né? Não vou ser utópico de falar que a gente não precisa trazer resultado, e a gente sabe que no último momento isso vai ser, mas eu consigo trazer resultado mantendo o meu propósito ali na valorização das pessoas? Então, de novo, vamos limpar a lente, né? Eu gostei dessa analogia. Muito bom. Tá falando um dos episódios mais filosóficos que a gente já fez aqui. Adorei. Sensacional. Obrigado. Obrigada a você, Fê, pelo convite. Pelo esse momento de reflexões, é importante. Acho que a gente começa a semana no outro ritmo aí, né? É gostoso. Muito Foi muito bom. Põe o time pra assistir, é importante. Vou colocar. Porque o time jamais deixará de te questionar agora. Muito bom, fala, tá aqui, ó. Tem um corte aqui, inclusive, que você pediu. Eu vou mandar especial pra elas. Exato. Então, tá tudo certo. Carol, obrigado por ter topado. Tá vendo? Ó, chegou, passou, né? Pronto, já... Nem deu tempo de ficar nervosa, já chegou conversando. Já gravamos. Foi super legal. Gostei, seja sempre muito... pessoal, obrigada mesmo, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso... Conversaremos mais vezes. AceleraCast. E você que nos assistiu aqui até agora sim é a hora de você dar aquele joinha, porque se você chegou até aqui, não é possível que você não vai dar aquele like, porque vamos combinar, não é mesmo? Aproveita para se inscrever no canal da Aceleração de Vendas, segue a Aceleração de Vendas lá nas redes sociais, me segue no Instagram, Felipe Chaia, e para encontrar a Carol... qual que é o melhor lugar para quem quiser trocar uma ideia sobre toda essa filosofada que a gente deu? Acho que o LinkedIn é um bom caminho, Lá no LinkedIn, Carol Calamari, como você está vendo na descrição desse vídeo ou na descrição do podcast, nas plataformas de podcast. Então você vai conseguir encontrar a Carol. Em breve teremos cortes aqui. É isso. Tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Um beijo, tchau, valeu.